Eu já consigo perceber um diferencial no meu som. Até dos 18 anos lá para trás que eu toquei, já percebo um diferencial no meu som. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton, do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Uma aula você fala, não sei se foi em um vídeo do YouTube ou se foi em uma das suas aulas que você cita que aquele que é da igreja, né, tipo, nem sempre, às vezes tem um conhecimento pleno, mas aquilo que tem já vai passando. E às vezes passam sem ter um certo refinamento, né? E eu sou esse tipo de pessoa, eu recebi muita informação, mas muito perdida, e eu fui só tentando pegar, sabe? E tentar executar no meu instrumento. Desses 24 anos, eu passei aí 6 anos sem ter contato real com o violino, porque por mudança de cidade, né, meu esposo ele é um pastor da Igreja Batista, e nós fomos trabalhar no interior de São Paulo, em Bebedouro, e lá não tinha nada, né? A nossa igreja, que nem hoje eu moro em Bragança, mas eu sou de Guarulhos. Então, lá em Guarulhos, nós tínhamos um trabalho na igreja de uma mini orquestra, o ministro de música, né, trabalhava com isso, mas na nossa mudança para o interior de São Paulo, lá não tinha nada. Então, eu pensei, eu tinha acabado de ter neném, mudei para uma cidade que não tinha na igreja nenhum tipo de investimento nesse sentido, então eu simplesmente peguei meu instrumento, coloquei em cima do guarda-roupa e lá ele ficou. E eu, tudo bem, acho que violino passou na minha vida, né? 6 anos depois, eu venho morar em Bragança Paulista, sou aqui da Igreja Batista, celebração, e aqui a gente tem um trabalho, né? Quando eu cheguei já tinha, não é um trabalho específico da igreja, né? Por exemplo, uma escola de música, não é. O diferencial de Guarulhos é que tinha uma escola de música lá, né? Então eu aprendi bastante com algumas coisinhas lá. Aqui não é. Então, por exemplo, nós temos alguns eventos, Páscoa, Natal, aniversário da igreja. Aí a gente reúne aquele pingadinho de músicos que tem, convidamos alguns de fora para suprir e a gente faz o evento. Só que ainda assim eu não tenho incentivo, né? Aí eu pensei, poxa vida, eu queria mais, né? Eu cheguei aqui, eu falei, nunca mais vou tocar. Aí o ministro de música na época ouviu que eu já tinha tocado e falou, olha, a partitura tá na sua mão, se vira, eu quero você sentadinha lá tocando. Então, Arthur, eu tive que pegar vídeos no YouTube para relembrar algumas coisas que eu nem lembrava mais de nota, onde, quem era, o que era. Mas assim, depois você começa a estudar de novo, algumas coisas vêm voltando para a cabeça, né? E, no entanto, nós temos esse trabalho até hoje, né? Como eu te disse, de eventos, mas não é uma coisa constante. Porém, eu falei, cara, eu não quero ficar só nisso. E agora eu já estou numa fase que nem quando eu me mudei para o interior de São Paulo, eu estava com um neném de um mês. Vindo para Bragança, eu estava com 2 filhos, só que agora meus filhos estão grandes, então a demanda com eles já tá mais calma, tá mais leve. E eu pensei, eu vou voltar a estudar, eu preciso voltar a estudar. Então, pagar uma aula particular, meu bolso não convém.
E o celular é uma bênção, né? Tudo que a gente começa a falar, de repente aparece algumas coisas assim que você fala, poxa, nossa, do nada isso apareceu, não. Aí eu tava pensando, conversando com uma pessoa, que o anseio de voltar a estudar, né, de me dedicar, e de repente tô olhando no YouTube, o que que aparece? Um carequinha barbudinho lá falando, eu te ensino a tocar violino. Aí eu falei, cara, que isso? Aí eu pensei, poxa, mas deve ser aquela metodologia de novo, de musiquinha infantil, lá lá lá. Falei, ah, não. Mas aí você estava fazendo isso há 2 anos atrás. Você estava fazendo um workshop, né? Desses que você sempre faz, da Semana do Violino. Falei, meu, eu vou arriscar ver esse menino aí. Vamos ver o que que ele tem, né? E aí eu comecei a ver as suas aulas. Eu falei, meu, ele não pensa no infantil. Ele pensa com a cabeça realmente pro adulto que tem vontade e quer fazer. E eu sou o adulto agora, né? Eu não sou aquela menina lá de trás. E aí você fez a promoção, eu comprei o curso. Só que eu ainda tinha uma demanda, nesses 2 anos eu ainda tinha uma demanda, a qual eu ainda tenho, mas cada vez mais leve com os meus filhos. Eu não consegui investir realmente tempo. Então, a partir do final desse ano, posso dizer a você que no mês de novembro, eu já tinha visto algumas aulas suas lá atrás, mas eu parei devido à demanda, como eu te falei. Mas agora, final do ano, eu falei, não, preciso realmente sentar e me dedicar e estudar. Tanto que uma das coisas que eu nunca consegui fazer e nenhum professor lá atrás conseguiu me fazer entender era o movimento de vibrato. E aí eu fui estudando as suas aulas e as suas aulas têm tipo assim, só passa para outra depois da provinha, Uhum. né? Então assim, eu entendi que era isso e nada mais, eu não podia mudar e tentar ir lá para as últimas para tentar, né, adiantar o processo. Não, eu estava indo certinho. Só que agora no final do ano eu estava olhando as aulas lá pensando, poxa, eu vou passar pelo que ainda aqui nessas aulas? Aí tinha lá o tópico vibrato. Aí eu falei, eu olhei assim e falei, mas eu não vou conseguir entrar porque tá travado, as outras aulas eu não fiz ainda. Mas vamos ver, cliquei. Na hora que eu cliquei, abriu, eu falei, cara, eu vou tentar isso aqui. Aí eu peguei, comecei a estudar o vibrato e por milagre de Deus, tá saindo alguma coisa. Tá feio, mas tá saindo alguma coisa e eu já tô bem feliz. Então, assim, eu perguntei pra você, você quer que eu imprima alguma coisa das aulas que você já passou, para eu poder te mostrar? Você falou, não, a gente conversa no que você quiser, né, da aula, daquilo que você tá fazendo. Então, eu mexo com costura, falando, tá uma bagunça aqui atrás, eu creio que você deve estar vendo muita coisa, mas é porque eu mexo com costura também, eu trabalho com noivas e acho que é isso. Tenho 2 filhos, sou casada com um pastor da Igreja Batista, o que mais? E 20 e Acho poucos anos de violino aí. e 20 e poucos anos de violino. Legal. Eu digo que 18 aí. 18 brincando de tocar, né? Porque tocar, eu acho que eu vou começar agora. É, agora tá começando a engrenar um pouco mais, né, assim. E realmente eu deixo, né, o vibrato liberado até porque é um curso extra meu também, né? Então, o aluno que está no curso completo tem acesso também ao curso de vibrato. Então, ele está lá sempre disponível mesmo. Mas realmente é importante já estar num certo nível para começar a fazer. Não dá só. É que você já está com uma noção, você já está já com um pouco mais de experiência. E aí dá para começar a fazer alguns exercícios, algumas coisas, mas realmente é uma técnica mais complexa, né? Assim, não é tão simples assim, né? Aquele vibrato que sai no começo, as pessoas fazem mesmo, de qualquer jeito, né? Aquele vibrato de cabrito, né? E é só isso, né? Agora, a técnica do vibrato realmente é mais complexa, né? Quando a gente pensa nos ciclos, na amplitude, na velocidade e tal, né? Então, é um pouco mais, tem assim, precisa de um nível de consciência maior no instrumento, né? Então, dá para ir fazendo no seu caso onde você está hoje, mas não deixa de fazer as coisas como tem que ser realmente, né? Assim, de realmente fazer o processo em si, né? Para a construção disso. Beleza, então você tem mais ou menos 2 anos de curso, mas agora que está realmente fazendo direito, Eu comprei, né? Há 2 anos para mais, viu? né? Não, acho que você é da turma 10, eu acho. Acho que é 10. Aham.
De quando você entrou no curso, você viu essa metodologia, que não é aquele negócio infantil, que tem essa consciência maior e tudo mais. Sentiu diferença em você, assim, do que você começou a ver? Você viu que teve alguma evolução, alguma coisa? Mesmo, com certeza. Até porque, Arthur, é o que eu falei pra você. A gente que é músico de igreja, muitas vezes a gente vai sendo empurrado, né? Então, muitos vícios que a gente acaba adquirindo e para ser retirado, o ideal seria um professor presente, né? Orientando na mão, braço, tudo, postura. Então, assim, eu comecei a fazer os exercícios e, assim, eu tenho tentado me policiar até na minha forma de me portar sentada na cadeira para segurar o instrumento, do que fazer como eu fazia antes, sabe? Tudo largado. Então, assim, o que eu fiz até agora, eu acho que eu tô na 38, se eu não me engano. Eu já consigo perceber um diferencial no meu som. Dos 18 anos lá para trás que eu toquei, já percebo um diferencial no meu som. Aí tem todo um conjunto, né? Meu instrumento, ele não é um instrumento profissional, é um instrumento de iniciante que ao longo do tempo foi passando pela mão de luthier e os luthiers vão sempre tentando dar uma aperfeiçoada, né? E tanto que eu estou empolgada em estudar agora e também, como eu te disse, a demanda com os filhos já começa a ficar mais leve, eu começo a ter um tempo a mais para voltar a me dedicar nas coisas. Eu adquiri agora um violino, que é um violino mais intermediário. Eu consegui um luthier em São Paulo, chama Elton Moraes. Elton Moraes, acho que é isso. E ele falou que ele conhece você, que ele é esqueci a igreja. Da congregação? Isso. Ele falou, eu conheço esse moço, esse carequinha aí. Ele É, falou, não, mas mas o duro é isso, né? Muita gente me conhece, mas eu não sei quem é, né? Assim, a pessoa, porque é muita gente, né? Assim, então, às vezes de vista eu posso até conhecer, assim, né? Se eu ver quem é a pessoa e tal. Mas realmente é difícil eu conhecer todo mundo, né? Que me conhece, né? é uma comunidade bem grande, né? A É. congregação, não tem como você saber tudo. E aí o meu instrumento passou por esse processo aí de vez em quando ir para a mão de luthier, para dar uma recalchutada, então ele tá numa sobrevida. E antes de adquirir esse instrumento que está por chegar, acho que creio que daqui a mais 2 semanas ele deve estar me enviando, realmente eu paguei por um instrumento melhor que o meu. Então eu estou ansiosa para a chegada dele. Mas enquanto ele não chega, eu vi uma recomendação daquela corda, eu não sei a pronúncia, alfaiu, Aham, alfaiê, sim. porque eu vou ter um musical agora, dia 4. E eu tô sentindo que o meu violino tá me segurando já, entendeu? Uhum. Não, eu não sou uma exímia tocadora, mas sabe quando você percebe que o negócio tá já patinando? Aí as cordas parece que deu um sonzinho um legalzinho, mas ainda tá nessas coisas. Uhum. Então, esse é o tempo que eu vou começar a investir em mim, em voltar a estudar, em voltar a me dedicar, até porque lá atrás, quando eu peguei pela primeira vez o meu instrumento nas mãos, uma primeira apostila de exercícios, eu tenho tela até hoje ela, eu escrevi assim que cada nota soe para a glória do meu Deus. Sim. Então, Até hoje tem que ser assim. eu não quero mais tocá-lo de qualquer jeito, porque eu sei que esses 18 anos aí, se eu puder colocar dessa maneira, não que ele foi desleixado, mas eu poderia ter oferecido algo melhor e eu não tive a sacada, entendeu? Agora vai. Eu espero. Mas assim, só pra gente não deixar isso passar sem falar nada, assim, sobre essa questão de instrumento e tudo mais, assim, óbvio que é muito importante, assim, a gente tá com o instrumento na melhor condição possível, né? Isso é muito importante, realmente. De tempos em tempos, levar no luthier para dar uma olhada, para ver se tem alguma coisa, e não só por questão de trocar coisas. Mas para ver se tá tudo certo, né? Assim, porque às vezes é um instrumento muito sensível, o violino, né? E a gente mora num país tropical, né? Que de tempos em tempos, não sei como tava aí, mas como você tá razoavelmente perto de mim,
Sei lá, tem umas 2 semanas que tava chovendo todos os dias, assim, fortão. Aí agora, do nada, assim, ontem e hoje, o puta sol, assim, tipo, muito calor. Então, assim, infelizmente, isso não é bom pro violino, né? Assim, o violino é um instrumento muito sensível, a madeira é muito sensível, né? Então, pode acontecer realmente de ter alguma coisinha, de descolar alguma coisa, não de descolar visivelmente, às vezes não é nem visível. Às vezes é um ponto que descolou, que está estragando o som, está acontecendo alguma coisa realmente, e você nem sabe, porque não é visível, assim, só seria visível se você pegar uma lanterna, colocar dentro do violino e olhar no escuro, assim, em volta, de repente, talvez você consiga ver um ponto de luz em algum lugar. Então, isso indicaria, né, que tem algum ponto que está começando a descolar. Mas então é sempre muito importante, né? Assim, fazer a manutenção do instrumento, levar tudo mais, trocar as cordas a cada, no máximo, 6 meses, aquele esquema todo e tal. Pensando em crina, se já tiver um arco razoavelmente legal, trocar de crina pelo menos uma vez a cada 1, 2 anos. Então, assim, é o básico do básico, né? Assim, para você ter um violino sempre funcional, sempre bacana, assim, né? Mas sabe assim, o que mais vai fazer diferença em qualidade de som, em musicalidade e tudo mais, não é o instrumento. Aí é estudo. Então, o que mais dá capacidade de diferentes sons é estudar. É realmente fazer as coisas, né? Assim, então, tenho certeza que você já sente essa melhora hoje em dia, mas que essa melhora é realmente por você, não é por causa do meu instrumento que, assim, nenhum instrumento vai virar, não sabe, não adianta nada você pegar um violino e, vou colocar o estandarte sei lá o que, o cavalete sei lá o que, e vai mexer sei lá, assim, você está mudando 2% do resultado daquele violino, sabe? É muito pouco. Agora, o que realmente tem capacidade de mudar 50, 60% da capacidade de som do violino é o estudo. Então, realmente é muito importante, assim, estudar mesmo, de verdade, sabe? Fazer real ali o passo a passo, tudo certinho, né? E óbvio que agora você sente já que já está num nível que, normalmente é assim mesmo, né? Tipo assim, a gente compra o primeiro violino, tá aqui. E a gente tá aqui, né? Assim, vocês não sabem ainda. Aí você vai aprendendo, vai evoluindo, tal, até que chega num ponto realmente que a técnica passa daquela capacidade daquele violino. Aí sim é indicado uma troca de violino e tá tudo bem. Mas não necessariamente todo mundo que acha que é o violino é o violino. Então, assim, eu até tenho um certo receio. Depois você me conta como que vai ser quando chegar esse novo violino. Mas aí você me conta o que você achou do violino e tal. Mas assim, às vezes a gente fica numa expectativa de, nossa, é o violino que vai fazer a mágica acontecer. E não é. Então, assim, é estudo. Se você estudar, é óbvio que você vai ter possibilidades maiores com um violino mais intermediário, tá? Vai ter possibilidades maiores. Mas isso não sobre refinamento de som, não é sobre isso. É que ele te dá mais possibilidades. Só que você tem que saber produzir essas possibilidades. Então, se você pegar o meu violino aqui, que é um violino de 30 mil reais, e tocar, vai ser um violino que vai ter o mesmo som praticamente do que você tira aí do seu. Porque o que conta mais é a peça que está atrás do violino. Então, assim como se eu pegar o seu violino hoje aí, você acha que sairia o mesmo som que você tira? Então não é o violino, entende? Então, esse é o grande X da questão. Mas você consegue compreender quando eu falo para você que eu acho que o meu instrumento já está no processo de me segurar? Sim, 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 não, e acontece mesmo. Acontece mesmo esse processo. É que aquilo, né? Você vai evoluindo, uma hora você passa da capacidade daquele seu violino. Eu nem sei, tipo, qual que é o seu violino atual? Você sabe o modelo, marca? Olha, é um Eagle Uhum. modelo VK. Bem, não dá para enxergar direito. E é o mesmo violino que você sempre teve? Desde lá, de lá de trás? Eu percebo sim que houve um aperfeiçoamento no som dele, eu não posso negar. Porque mesmo eu sou leiga, Uhum. mas eu não sou luthier, mas eu consigo perceber que conforme o tempo, nós dois, né, que nem o meu primeiro professor, que nem era um professor, né, ele não sabia tocar, mas ele brincou um pouquinho na minha frente e deu na minha mão.
Falou, olha, esse instrumento precisa fazer parte do seu corpo. Então, cuide muito bem dele, porque se algo acontecer com ele na mão de alguém, quem vai sentir a dor é você, não é o alguém. Uhum. Então, conforme o tempo, ninguém mexe nesse violino, nem meu esposo toca nele. E então eu acho que conforme o tempo a gente brincando, eu percebo que o som dele ele tá mais encorpado do que quando eu peguei ele da Uhum. loja, sabe? Ele tinha um som muito feio, mas muito feio. Mas também tem o outro lado, né? Porque você também não é a mesma pessoa hoje. Sim. Então você lá de trás, o som que você tirava era com certeza muito mais feio do que o som que você tem hoje, entende? Então, é óbvio que é porque é difícil porque assim, as pessoas falam muito sobre essa questão de não, que o violino conforme vai ficando mais velho, vai ficando melhor e tudo mais e tal, assim. E em partes, sim, em partes não. Porque, na verdade, assim, ele muda, realmente muda. O violino muda com o passar dos anos. Esse meu violino tem quase 100 anos. Então, é um violino que já está mais maduro, digamos assim, porque a madeira está mais seca, porque o verniz já não tem mais zero resquício de nada, está realmente muito compenetrado lá na madeira e tal. Então faz diferença isso, mas isso faz diferença, assim, 5%, sabe? O que faz mais diferença, na verdade, que às vezes as pessoas não notam, é a sua experiência com o violino. Então, é óbvio que se você pegar um violino, assim, uma pessoa que está começando a tocar, pega um violino lá e começa a tocar, sai um som feio, sai ruim, sai estranho, sai sem potência, mas daqui a 5 anos, essa mesma pessoa com o mesmo violino, o violino em si mudou muito pouco, mas a técnica dessa pessoa mudou muito em 5 anos. Então, o resultado, né, sonoro é muito melhor. Então, assim, não é só o instrumento que é o fator importante nessa equação. Na verdade, você é o 80-20, entende? Que vai fazer a diferença. E com certeza, essa diferença que você sente hoje já é muito mais de você do que do violino. Então, porque quando a gente fala de violino envelhecer, é de envelhecer assim, centenas de anos. O violino é para centenas de anos. Não é para 18. 18 anos é um violino bebê ainda, entendeu? Então muda muito pouco ainda nessa faixa de anos. E é óbvio que também não é uma certeza. Tipo, às vezes a pessoa fala assim: não, porque esse violino tem um som meio fechado, mas vai abrir com o tempo. Às vezes não. Porque não é só porque é velho, que tem mais tempo, que é bom, que vai ficar melhor. É igual o negócio de vinho, né? Que fala, não, o vinho quando envelhece fica melhor e tal. Mas se você pegar um vinho ruim hoje e deixar ele envelhecer, ele vai ser um vinho velho e ruim também. Então, não é só porque é velho é bom, entendeu? Então, a mesma coisa acontece com o violino, assim, quando a gente fala de violinos antigos também, assim, é que o violino, quando a gente fala de violinos antigos, que tem mais de 100 anos e tal, já são violinos que já tá com o som consolidado do jeito que é. Tipo, ele não vai mudar mais. Então, essa é a grande vantagem. Tipo, você sabe que ele é daquele jeito e não vai mudar, não vai abrir, não vai fechar, não vai mudar nada. Agora, quando você pega um violino mais novo, pode ser que você tá tocando, não, mas o som tá meio assim, mas vai abrir. Talvez não. Talvez só vai ficar velho e ruim do mesmo jeito. Então, Em oi? relação às cordas também, ou não? Sim, mas é muito pouco. As cordas pro violino é como a roda de um carro. Faz diferença? Faz, mas muito pouco. Então, assim como não adianta você colocar a roda de uma BMW num Palio, não adianta você colocar uma corda mega foda lá num violino ruim. Porque ele não sabe trabalhar aquelas frequências para construir a melhor possibilidade sonora com aquela corda, né? Então existem cordas, por exemplo, de R$ 800 o jogo de cordas, de R$ 1.000 o jogo de cordas, a Peter Infield, que também é da Thomastic, que também faz a Fayu, né? A mais top, né, da Thomastic custa nessa faixa de R$ 1.000. Mas por que existem essas cordas? Porque existem violinos que custam 50, 80, R$ 100.000. Aí faz sentido. Agora, eu vou colocar então uma corda de R$ 1.000 no meu violino que eu paguei 5.000. Não vale a pena. Porque o violino de 5.000, com certeza ele não vai trabalhar as frequências, as vibrações daquela corda, o timbre daquela corda, como um violino realmente de um nível mais alto trabalharia.
Então é igual uma roda de um carro. Tipo, não adianta. Pode até ficar ruim, né? Se você colocar a roda de uma BMW num Palio, o Palio não foi feito para isso. A roda é maior do que ele ali, o pneu é mais largo, ele vai rodar mais pesado e vai consumir mais gasolina por causa disso, sabe? Esteticamente ficou até mais bonito, de repente. Às vezes não também, né? Às vezes fica estranho. Mas então, a mesma coisa do violino. Tudo tem que fazer sentido, assim, em média, né? A regra da corda no violino é sempre pensar em usar no máximo 10% do valor do violino nas cordas. Então, se você tem um violino de R$ 1.000, usa cordas de até R$ 100. Se você tem um violino de R$ 2.000, cordas de até uns R$ 200, tá legal. Aí, se você tem um violino de R$ 3.000, 4, 5, R$ 10.000, aí começa a valer a pena você realmente pensar em cordas de um nível mais alto. Mas até porque a manutenção é muito cara, né? Se você for pensar que tem que trocar a corda a cada 4 a 6 meses, então imagina você colocar uma corda de R$ 500 e tem que trocar daqui a 4 meses de novo, entendeu? Não, mas isso pensando numa constância tocando, né? Porque, por exemplo, o meu caso aqui é o que eu te falei, a gente tem Natal, Páscoa e aniversário da igreja. Não tem um outro momento. Eu devo levar essa consideração também? Sim, porque na verdade a corda tá estragando desde o momento que você colocou. Independente de você tocar ou não, porque ela está tendo contato com ar e o que estraga a corda é a oxidação. Porque toda corda tem um núcleo e tem um revestimento de algum material que é metálico. Todo material metálico vai ter oxidação. Inclusive até a corda que é com ouro na composição também oxida. Então, não é uma corda infinita, né? Então, sempre tem que ter essa troca por causa da oxidação, porque aí a corda começa a perder as qualidades dela, perde som, assim, de possibilidades de som. Não estou falando que fica mais baixo o volume, né? Mas perde possibilidades de som, e a corda, quando ela vai oxidando, ela fica um pouco mais mole. E aí, o que que isso influencia na gente, tocando? Você precisa abrir mais os dedos para chegar na mesma nota. Ou seja, você está tendo que mudar a forma de mão por causa da corda velha. E aí quando você coloca uma corda nova, aí você toca tudo desafinado porque você estava com a corda velha, entendeu? Ou então, você com a corda velha, você não sabe disso, não percebe e continua tocando do mesmo jeito, você toca tudo desafinado. Então, por isso que é muito importante realmente a manutenção das trocas das cordas de no máximo 6 meses. Você fez um boom agora aqui na minha cabeça. Porque assim, eu sempre usei aquela Mauro Calisto. Mas assim, tipo, a corda não estourou, deixa lá, entendeu? E eu 18 anos com a mesma corda. tratando também, eu trocava. Tenho aí um joguinho pra ir trocando de vez em quando. Mas no geral, não estourou, filha, segue a vida. Eu sempre levei assim, eu nunca escutei o que você. Olha, você acabou de falar uma coisa que pra você é lógico, é basilar. Mas pra mim, tipo, fez um boom aqui. Claro, Priscila, que é por isso também. Você tá falando da questão das cordas, que nem eu troquei agora. Coloquei esse novo conjunto, que assim, meu violino nunca viu um conjunto de cordas tão caro, tá? Ele tá se sentindo um luxo. É a primeira vez. Só que eu percebo que tá tudo tão desafinado que eu tô assim, caramba, será que eu perdi o jeito de tocar? O que é isso que tá acontecendo? E agora que você tá falando aí, lógico, tem o meu jeito que pode realmente estar Aham. desafinado, mas, cara, eu acho que tem tudo a ver com o que tá Sim. acontecendo agora comigo. Exato, não, e ainda assim tem o outro lado, né? Beleza, você tava com a corda mais velha, foi se adaptando à corda, e agora quando você trocou, você, pô, tem que voltar a forma de volta padrão pro que era, né? E então tá tudo desafinado por isso. Mas também tem uma segunda coisa. Quando a gente está trabalhando com uma corda um pouco mais cara, mesmo ainda que é um violino mais simples e tal, assim, mas qual é a grande diferença de uma corda cara para uma corda barata? Não é sobre só o preço, mas é sobre a complexidade da corda. Então, as possibilidades sonoras que uma corda mais cara te dá. E isso, inclusive, é sobre sensibilidade. Uma corda mais cara não é que é mais difícil, mas é mais. Você tem tantas possibilidades a mais com uma corda mais cara que uma mínima distância desafina de verdade.
Já numa corda mais barata, não. Numa corda mais barata, você toca ali mais ou menos no lugar e vai, ela aceita, vai mais ou menos, funciona ali mais ou menos. O som é mais ou menos, o resultado é mais ou menos, mas a técnica também não precisa de nada muito complexo. Assim como um violino também. Talvez você sinta essa dificuldade quando você chegar ao outro violino, se ele realmente for melhor, você sentir isso e tal. Normalmente um violino mais caro tende a ser mais sensível. No sentido de tipo de produção de som. Então, às vezes, você colocar pressão demais, ele pode arranhar antes do que você está acostumado. Ou a afinação, a distância dos dedos realmente tem que ser mais precisa, porque se você mudar um pouquinho já desafina. Então, você ganha mais complexidade no geral, né? Assim, então, por isso que é importante. Mas provavelmente essa diferença toda que você está sentindo é por você ter ficado muito tempo com a corda velha. E aí você foi se adaptando, adaptando, adaptando. E aí quando trocou, mudou tudo. Tá feio o som, eu não consigo fazer as notas natural, tá tudo bemol, tá feio. Eu falo, cara, mas o dedo tá no lugar certo. Por que que tá saindo esse som? É isso. Então agora você já sabe. E aí sempre troca no máximo a cada 6 meses. Então, porque senão ela passa do ponto e aí realmente começa a acontecer novamente essas mesmas coisas. E às vezes a gente não percebe, assim. Oi? Você joga fora? Eu até guardo, assim, quando eu tiro um jogo de cordas, tá? Eu até guardo, tenho alguns guardados, porque, assim, quase sempre dá certo de eu ter corda reserva nova, parada, tal, pronta pra trocar se acontecer de quebrar. Mas às vezes não. Então, sei lá, vamos supor que eu tô no meio do concerto, estourou uma corda, eu não tenho uma corda nova ali no meu estojo naquele momento. Então, aí eu coloco uma antiga mesmo, tá tudo bem, só para pelo menos não ficar sem uma corda, né? Então, vale a pena, assim, ter sempre ali duas trocas que você fez. Não mais do que isso, porque senão também vai enferrujar de verdade, você vai ver claramente oxidada. Mas é importante sempre ter essa troca regular, assim, de sempre, no máximo, a cada 6 meses, trocar as cordas de verdade. Tem dois pontos que eu queria conversar com você. Uma seria a questão da minha posição pro vibrato, que eu tô com dúvida, porque na aula pega você de um jeito, né? Uhum. Tipo, pega assim, e aí eu não vejo como que tá exatamente o seu polegar. Só que você é um homem, sua mão é maior que a minha. O pontinho, tem horas que eu paro a aula para ver onde que tá a ponta do seu polegar, Uhum. para ver se eu coloco no mesmo lugar. Só que a minha mão não alcança. Sim. Então eu tenho que deixar o meu polegar tipo mais aqui, sabe? Mais no Pode subir meio. mais, pode subir mais, vai subir um pouco mais. Mas se eu subir, Não aí eu tanto, não tanto, tipo, por exemplo, no meu caso, né, o polegar realmente fica do lado do violino, tipo aqui, né, na lateral aqui, sempre passando um pouco. Tudo que eu toco tá sempre por aqui, o dedão. Mas não pode ficar embaixo. Então, realmente, tem que chegar mais nessa lateral. Mas, às vezes, não tão pra cima, igual no meu caso. Mas, tipo, pelo menos um pouco aqui, tá vendo? Tipo, chegar na mesma altura ali quando você coloca o dedo, mais ou menos assim. Então, sempre vai ser na lateral. Então, esse é um erro que muita gente que toca na igreja comete, de colocar o dedo embaixo do violino. E isso dá mais tensão na mão. Porque pensa comigo, né? Assim, o que a gente sempre busca no violino é o relaxamento. Então, a gente tenta assim, deixar a mão o mais relaxado possível, principalmente para fazer um vibrato, alguma coisa, porque tem que estar relaxado, não dá para fazer duro, né? Então, mas qual que é o ponto que eu consigo relaxar a minha mão numa posição que está parecida com isso? É quando eu fecho a mão. Então, quando eu fecho a mão, onde naturalmente vem o seu dedão? Entre o primeiro e o segundo dedo, mais ou menos, né? Tipo, ninguém fecha a mão naturalmente assim, ou naturalmente assim. Ninguém fecha assim. Quer dizer, não sei, talvez em outro país, em outra cultura, que você é colocado para fechar a mão desse jeito desde o começo, talvez, sei lá. Mas eu acredito que estruturalmente a mão, naturalmente a gente fecha assim. Então, a mesma coisa acontece no violino. O que eu tenho que fazer no violino? Eu tenho que envolver o violino. Então, quando eu envolvo o violino, eu estou buscando essa mão que eu fecho aqui. Então, o dedão sempre fica mais ou menos nessa linha, na mesma linha que ele ficaria da mão fechada, né? Então, trazer aqui entre o primeiro e o segundo dedo. Então, ele sempre fica mais ou menos nessa região. Agora, quanto para cima ou para baixo, aí realmente depende do tamanho da mão. Mas tenho certeza absoluta que sua mão não é tão pequena assim
a ponto do dedão não chegar na lateral do violino. Então, a não ser que você tenha realmente um problema fisiológico na mão que seja menor, mas eu duvido. Então, é mais sobre entender a postura e tentar relaxar ao máximo a mão mesmo. Tá, aí dentro, uma é o vibrato, a outra é a questão da afinação, mas agora você está me respondendo questão da corda, que nem era o que eu queria conversar com você, mas eu acho que já respondeu, que pode ter sido realmente essa mudança de Uhum. corda, porque eu tô tocando, Arthur, mas tá saindo tudo desafinado, e eu tô para fazer agora a cantata de Páscoa. Eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Porque tá tudo, tipo, eu vou tocar as notas, tá saindo tudo bemol. Aí eu tô tocando com o aparelhinho aqui do Afinador, né? lado, o afinadorzinho, porque eu tô vendo, na hora que eu toco, bemol. Eu falei, gente, então assim, eu acho que você me respondeu, então eu vou ter que realmente me Sim. adaptar a E essa obviamente corda. estudar, né? Estudar a afinação agora do jeito certo, né? Com a corda nova, você tem que estudar realmente a afinação, fazer a escala. Então, assim, ó, toda música que você vai tocar lá uma música da cantata lá de Natal, de Páscoa, de sei lá o quê. Pega a escala da música, estuda antes, coloca no lugar. Pode conferir com o afinador sempre ali também, para calibrar bem os dedos, né? Assim, eu sempre falo que é bom você estudar, assim, tem o lado bom e o lado ruim, né? Estudar com o afinador. Mas é bom estudar com o afinador para você calibrar melhor a distância dos dedos. Mas que não seja brincando de tiro ao alvo. Sabe? Não seja aquele negócio tipo, coloca o dedo, tá errado, aí fica. E aí só fica lá vendo o ponteirinho até acertar. Porque aí você não cria referência nenhuma. Então, sempre assim, errou, tira o dedo e vai de novo. Tentando acertar de primeira, né? Então, se tá desafinado, caiu para baixo. Opa, então volta para a nota anterior, pá, e vai de novo. Tá, agora deu certo. Então, não ficar só escorregando lá, fazendo o voo do besouro lá, que não adianta nada. Então, realmente sempre para estudar com o afinador na repetição. Então, se errei, volta e repete de novo, tentando acertar essa afinação, né? Então, Eu não achar, né? isso, não ficar deslizando o dedo, porque aí não vale nada, aí você só tá brincando de tiro ao alvo, né? Então não tá realmente criando a distância, a sensação de cada nota, né? Então por isso que é importante. Mas bora lá, me fala só pra gente finalizar essa nossa parte de conversa aqui, né, e tal. Hoje, como você tá organizando os seus estudos, assim, quanto tempo mais ou menos você tem e tal? Então, eu tenho buscado fazer na parte da manhã. Essa semana eu não consegui pegar para estudar, mas via de regra eu tenho buscado fazer na parte da manhã, porque é quando os meninos, eu ia falar as crianças, né? Meus adolescentes estão na escola, então a casa fica mais silenciosa. Então eu tenho buscado ali fazer uma, duas aulas no dia. Não sei se está correto, mas eu Tá tenho bom, tá buscado. bom. Porque eu falo, se eu ficar uma aula só, e são aulas mais curtas. Eu acho que o processo, que eu não estou falando que eu já sou extra experiente, mas eu acho que o processo onde eu estou me permite dar esses pulos um pouquinho Uhum, mais intensos, né? Então, eu estou fazendo uma ou duas aulas, eu estou fazendo aquele. Eu estou na aula que faz a reading, read, uhum. op, Oscar Reed, não. Uhum. isso. Tô nessa aula, já tem algum. Eu tenho buscado ficar um pouquinho mais nela, porque eu encontrei um vídeo no YouTube que o cara tá tocando. Inclusive eu até comecei a segui-lo. E eu tenho buscado estudar, mas tocar também em cima do que ele tá fazendo, para eu entender a sonoridade até onde, porque o que eu faço tá diferente do dele. Uhum. Então eu tenho tentado, porque o som que ele produz é algo que eu achei encantador. Eu falei, cara, eu quero isso aí. Então eu fico tocando em cima dele, para poder fazer com que o meu som saia mais aperfeiçoado como o dele. Então, via de regra, tenho estudado na semana, uma, duas aulas. A cada 2 dias eu estou dando uns pulinhos diferenciados, mas eu já percebi que o ideal é eu voltar um pouquinho. Uhum. Porque tudo bem, tem a questão da corda agora, mas no geral eu acho que o meu ouvido ainda não pegou o negócio exato. Eu tenho a sensação de que eu coloco o dedo no lugar errado, as Sim. notas saem erradas, então eu preciso realmente parar para poder olhar algumas aulas lá atrás.
Eu acho que no geral é isso. Só que agora, né, dia 4 tá aí, vai ser o dia da nossa apresentação, então a minha cabeça tá muito no estudo do musical, porque tá Uhum. sendo bem intenso, né? A gente me foi colocado para fazer o primeiro violino e é um musical que ele atinge até a quinta posição, tá? Em Lá, ele chega em Lá. Eu não faço quinta posição. Malemar, tô começando a me desafiar a fazer a quarta posição por causa do estudo. Uhum. Porque eu não cheguei na aula, eu vi que lá tem quarta posição, mas eu falei, não, ainda não. Então, assim, eu tô me desafiando até porque o musical pede. Sim. Mas nessa de o musical pede, eu não tenho, assim, a técnica exata, eu não sei exatamente. Então, assim, eu vou por lógica. Uhum. Então, por esses dias eu vou ter que pausar as aulas para realmente me dedicar, porque está sendo bem desafiador, Não, assim. imagino. E é assim, é o lado ruim que existe também, né? De você tocar num ambiente que você tem que tocar. Então, tipo, você tem que se virar e fazer. Então, acaba que você atropela algumas coisas, fugindo um pouco do que deveria ser a construção, né? A construção técnica seria entender a técnica, fazer exercícios com isso e depois aplicar na música. Mas aí você tá tendo que aplicar na música. Então vai, né? Então assim, tem que tomar só um cuidado muito grande com isso para não criar vícios de fazer por fazer, entendeu? Então, realmente é importante tomar cuidado só com isso, assim, mas retoma os estudos, assim que possível, tudo certinho, né? Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas. Arthur, eu posso voltar de novo? Uma outra dúvida sobre o vibrato. Você fala, cara, a gente vai ficar na aula só do vibrato? Pode Mas falar. é que são dúvidas, porque eu estou estudando e eu nunca tive essa oportunidade de fazer isso agora, nem com um professor presencial, ninguém nunca me passou, mas está saindo alguma coisa numa aula online. Bora fazer, deixa eu ver você fazendo alguma coisa pra ver como que tá. Minha dúvida é, por exemplo, o movimento. Eu confesso a você que eu tô com uma forte tendência a, por exemplo, terceiro dedo, levantar os dois primeiros. É, não levanta. Tem Aí que eu falo, relaxar a mão, relaxar a mão. Quanto mais relaxado a mão, mais você consegue controlar isso. Óbvio que depois, futuramente, tocando mais coisas, num nível mais alto, você até pode, não é proibido levantar o dedo. Mas é muito importante a gente conseguir relaxar a mão o suficiente para não precisar levantar. Então, mas é mais difícil? Não é que é mais difícil, vai te ajudar mais, porque você vai tocar coisas, por exemplo, com a ideia toda dessa parte do vibrato é construir esse vibrato contínuo, que não é aquele vibrato que toca assim, muita gente vai tocar e toca com o vibrato assim, né?
Aí para no meio do negócio, né? Ou só em algumas notas, a pessoa toca assim, né? Tipo. Parece que, tipo, de tempos em tempos, meio que o fiozinho toca no outro, opa, vibrato. Aí depois esquece e continua fazendo você virar. Aí, opa, vibrato aqui. Assim, aí colocam uns destaques numas notas que não era pra ter. Assim, toda vez que você coloca o vibrato em alguma nota, você tá destacando aquela nota. Ela tem um som diferente. Então, não dá pra só tocar em uma nota ou outra, assim. Então, precisa desenvolver esse vibrato de ter um vibrato contínuo, independente do que eu estou fazendo com a mão. Só que como que eu faço isso? Relaxando a mão o máximo possível, lembrando dessa movimentação lá que a gente faz no aquecimento e tudo mais, tal. Né? Óbvio que isso é o quadrado do vibrato, né? Do pensamento do vibrato. E óbvio que depois, para tocar uma música, uma coisa, você pode aplicar coisas diferentes. Pode ter realmente um momento numa nota que você vai começar, eu quero um pouquinho vibrato, então. E aí cresce. Então não é que o tempo inteiro vai ser esse vibrato contínuo, na mesma velocidade, na mesma coisa. Mas precisa aprender a fazer. Porque senão depois você não consegue fazer. Então, esse é o grande X. Oi? Isso que você fez aí de início é desse jeito que eu tô, mas é porque tá começando a sair. Sei. Vou só pra você ver. Não sei se você consegue ver. Acho que sim, acho que sim. Nessa distância acho que tá bom. Eu não sei, eu não consigo fazer ele contínuo. O quarto dedo não sai, não vai. Uhum. Beleza. Eu ainda sinto, assim, visualmente, me parece tenso, sabe? Mais tenso do que precisa, na verdade. É mais relaxado do que isso. Então, que inclusive aquela coisa que a gente falou do dedão influencia nisso, né? Quando eu deixo o dedão mais para baixo aqui, eu tô naturalmente tensionando a mão inteira para isso. Então, quando eu trago mais para cá, sabe, a mão inteira solta um pouco mais. Então, realmente mantenha, experimenta fazer de repente também uma coisa que é legal para fazer, não só no vibrato, mas como qualquer coisa, para soltar um pouco mais da mão esquerda, é tocar sem o dedão. Sem o dedão. Então, olha só, para sentir, sabe, o quanto você não precisa forçar demais a mão. Tá vendo? E aí eu consigo. Então, para você sentir que não precisa forçar o negócio, sabe? É que a gente fica fazendo o contrapeso no dedão para apertar cada vez mais aqui, aí fica cada vez mais duro. Então, sabe, você pode fazer uma escala, alguma coisa assim, sem vibrato mesmo, só a escala por fazer, né? Mas sem o dedão. Tá flutuando aqui. Né? Então, isso para você começar a sentir essa sensação do que é ter uma mão livre. Porque essa é a sensação. No começo é muito louco. Parece que vai cair, parece que vai dar errado, sei lá o quê. Mas aí você começa a sentir que, opa, então quer dizer que eu tô apertando mais do que deveria. Porque você tá forçando o dedão, tá forçando o dedo aqui em cima e tal. E aí, quando você toca sem o dedão, você fala, opa, então essa é a sensação de ter um dedo mais livre. E aí, na hora de tocar com o dedão, aí você tenta achar essa mesma sensação de leveza.
mas sem forçar demais. Então, faz aí a escala de sol maior, pode ser, assim, tipo, lento, de boa, cada nota, sei lá, 2 tempos, arco inteiro, mas sem o dedão. Vai lá. Ai, Jesus. O dedão. Meu Deus. Ó, o dedão já foi. Segura esse dedão aí, deixa ele fora do violino. Vai, Arthur. Nossa, Arthur, misericórdia. Mas aí eu tô apoiando aqui. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Essa parte encosta mesmo no violino, né? Assim, quando você tá tocando, ela encosta no violino. Arthur, não vou mostrar isso aqui pra você não, tá bom? Então, assim, ó, mas pratica desse jeito, pra você sentir como é. Você viu que. Faz só a corda sol ali onde você fez, só o comecinho, sem o dedão, e depois a gente vai colocar o dedão. Coloca o primeiro dedo. Isso. Pode seguir. Isso. Agora faz a mesma coisa com o dedão, só que o dedão leve do lado, ele só tá ali como um leve apoio. Essa é a sensação que você tem que ter, que você tem que buscar, do dedão mais leve, não forçar ele. Ele não é pra ficar duro ali e você forçar mais ainda os dedos. E aí quando você consegue soltar um pouco mais a mão, você tem mais liberdade, porque assim, tá saindo o movimento do vibrato, mas ainda tá num movimento único, né? Ainda tá naquele, não sei se você já chegou a fazer lá nos exercícios que tem com um ciclo por tempo, 2 ciclos, 3 ciclos, tal. Então assim, por enquanto você só tá numa velocidade meio que única, assim. Então precisa trabalhar as velocidades diferentes, mas as velocidades diferentes a gente só consegue fazer com a mão mais relaxada. Então tem que relaxar mais a mão, soltar mais a mão realmente para conseguir controlar lá, para fazer tipo, né, no tempo. Aí ou dois, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Então isso precisa ser bem encaixado, sabe assim, para ter essa mobilidade, mas essa mobilidade só vem com a mão relaxada. Então eu ainda sinto visualmente a sua mão muito dura, sabe, assim, muito pegada no violino. E tenta manter. Oi? Não sei como eu consegui, com você olhando, eu fazendo uma constante um pouco maior, porque via de regra ele tá mais picado, Sim. sabe? Eu não consigo fazer o arco inteiro. Acho que eu tô Mas é mais isso, é isso, é trabalhando cada ciclo, cada ideia, realmente vai funcionar melhor. Mas tem que estar muito relaxado, a mão tem que estar relaxada para funcionar, né? Assim, para ter. Tem que estar muito mais relaxada a mão, não dura. Então, o grande X da questão é o relaxamento. Então, faz um pouco, sabe, sem o dedão para sentir, sempre buscando essa sensação. Depois coloca o dedão e faz tal, a escala. Depois tenta fazer realmente colocando o vibrato junto e tal, com um ciclo, com 2 ciclos, com 3 ciclos, com 4 ciclos, sempre fazendo essas diferenças, né? Para entender como é a movimentação, porque por enquanto tá meio que único. Mas depois não vai ser assim. Tipo, numa música, o tempo inteiro você vai ter alterações de velocidade do vibrato. Então, isso vai ser muito importante. Agora, uma outra coisa que eu estava vendo quando você estava tocando, até essa dificuldade de colocar o quarto dedo é um pouco pelo jeito que a sua mão tá. Então, eu sinto que sempre tá meio fora do violino. E aí fica mais difícil de você trazer o dedo. Então, traz mais para cá, sabe? Realmente, traz a mão inteira na linha do violino, sempre a palma virada pro violino, não para você. Então traz a palma pro violino, porque aí você consegue trabalhar melhor. Tá vendo que não tem um movimento da minha mão, tipo assim. Ela não fica se mexendo, eu sempre tento manter aqui já.
sempre já pronto para tocar. Porque a gente tem que trazer a mão para cima do violino, sempre aqui pronto. Que aí você vai ter mais facilidade, inclusive com o quarto dedo também. Para ele já estar em cima da corda, e não ele ter que vir de fora para cima da corda. Então, sempre que estiver tocando, tudo, isso vale para tudo, né? Sei lá, ó. Tudo aqui já pronto. Né? Ou, sei lá, o concerto lá. Mas já tá pronto, se eu precisar do quarto dedo. Né? Então não ficar mexendo aqui, sabe? Não ficar toda hora girando a mão. Então já mantém ela aqui. É aquele movimentinho de trocar a lâmpada, né? Trocar a lâmpada, traz aqui a mão mais pra cima e realmente a palma virada pro violino. Né? Depois tem... Né? Então sempre já com a mão perto o tempo inteiro. Assim, óbvio que vai ter um movimentozinho, alguma coisa ou outra ali, mas o mais em cima do violino possível. Pensa como se fosse um trompete, sabe? Que o cara tá ali só abaixando aqui os dedos nas notas que ele tem que fazer. A mesma coisa, a gente não tem que ficar... Assim, todo movimento a mais é um movimento necessário. Então não precisa ficar assim, né? Tipo... Não precisa ficar girando a mão o tempo inteiro. Isso só deixa mais difícil as coisas. Então traz a mão, palma virada pro violino. Né? E aí quanto mais próximo ficar, melhor vai ser, porque você levanta menos os dedos, vai estar tudo mais pronto, você tem mais agilidade, você consegue manter a mão mais relaxada. Então só tem benefícios. Então realmente precisa trazer mais isso para cima aí. Oi? Você, um negocinho de nada que eu te mostrei, você já percebeu que minha mão tá errada, né? Mas é normal, acontece. Não É, faço. eu queria ouvir. Eu não sei se você tem aí a partitura do que você está tocando, do que você está estudando no negócio da Páscoa. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. Nossa, meu Deus, deixa eu ver aqui. Você quer que eu toque alguma coisa? Sim, para ver você tocando e ver como que tá essa movimentação, afinação, controle de arco, etc e tal. Nossa, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Se eu tivesse falado, eu tinha me dedicado melhor para poder me arrumar, entendeu? Fazer um negócio Não, a ideia é ver a realidade, é ver fatos reais. É ver como estão as coisas. E aí a gente pode ver as coisas em cima disso. tá. Eu vou tocar um pedacinho aqui. Ó, você não. Bem, vamos lá.
tentar só engolir algumas notas, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, Arthur. Tudo Uhum, bem? pega direto do 31 ali, um antes do 31, que tem o Dó, Fá, Mi, Ré. Vou 38. Uhum. Quarenta e três. Uhum. Beleza. Vamos lá, vamos lá. O que que a gente tem aí para pensar? Deixa eu até mostrar aqui. Deixa eu compartilhar aqui, de onde eu tô vendo. O que que a gente tem que pensar aí, na verdade, é que a gente tem diferentes tonalidades no mesmo trecho, né? Assim, você pegou direto ali, daqui, né? Cadê? Deixa eu escrever aqui. Você pegou daqui direto, né? Pá, do 27. Consegue enxergar aqui também, o que eu tô mostrando? Deixa eu voltar pra cá. Sim. Isso, aí daqui e tal. E então, nesse primeiro trecho, a gente tem só um bemol. Então, as notas que a gente tem aqui são notas naturais mesmo, não tem nada, porque não tem o si aqui no meio. Agora, depois, aí muda para dois sustenidos. Então, tem Fá e Dó sustenido, beleza. No geral, tá realmente. Você tá com o problema de quem tinha cordas velhas e tá com cordas novas. Você tá sempre caindo o dedo mais alto do que deveria. Então, tá sempre aberto demais, por exemplo, para fazer esse Ré aí quando você chega nele. Tipo, Dó. Esse Ré. Geralmente tá mais alto. Aí lá, Ré, Ré, Ré. Aí Ré, a mesma coisa. Esse Ré também, quando chega no Ré do terceiro dedo, você chega alto demais. Usa a referência do Ré de baixo. Aí Dó, Si bemol. Aí beleza, vamos seguir aqui e tal. Agora, qual que tá sendo o maior problema assim, de entendimento é que aqui muda a tonalidade e você não tá mudando. Então você tá continuando você fazendo Fá sustenido aí, nessa parte aí. Não, não é Fá sustenido, não. E daí o Dó sustenido também não é mais aí, não. Agora é bemol. Então. Fá natural e Dó natural. E Si bemol. Aí Fá natural. Né? Então, Fá natural. Cuidado aí nesses trechos aí, daí pra frente. Então, o que que você precisa fazer realmente aqui? Dividir, sabe, cada um desses trechinhos. Por exemplo, a gente tem aqui essa primeira parte aqui, beleza? Que é Fá, tal. Aqui é o Dó também natural. Tudo é natural aqui. Aí, então, daqui pra frente, do 31 pra frente, a gente tem dois sustenidos. Então, tá em Ré maior. Trabalhar melhor essa tonalidade de Ré maior. Fazer escalas, isso, inclusive também com a terceira posição, né? Já que a gente vai usar também a terceira posição, então. Né, com essa mudança de posição para trabalhar. Então, arrumar melhor essa afinação de Ré maior, com o Ré no lugar certo, não deixar ficar alto demais e tal. Depois, a gente tem outra tonalidade, aqui muda para Fá maior. Então, trabalhar Fá maior, também com mudança de posição. Então, você pode fazer, quer ver, deixa eu sair daqui. Então, você pode tocar Fá maior, então começa lá no Fá. Sobe no Ré. Você pode até subir aqui pro Dó e fazer até o Fá.
E aí você tem a escala completa desde lá do Fá. Agora, como que faz isso? Estudando de verdade, com o afinador, com tudo certo e tal. Não o tempo inteiro com o afinador, mas precisa entender onde os dedos estão. Então, fazer essas duas mudanças para te ajudar, para realmente chegar lá. Porque eu vejo que você acerta esse Fá, às vezes, na sorte, né? Assim, Fá e Fá. E vai. É. Esse salto, eu tô olhando onde que vai cair. Exato. Então, mais importante do que isso é ter a referência daqui, porque se você faz, você sabe que se o dó estiver no lugar certo, o fá tá certo. Você acerta. Então, na verdade, para chegar nesse fá, você precisa construir isso lá do. Aí pensa no dó, ré, mi, fá. E aí você chega. Então, não só joga o dedo lá e vai na fé que uma hora vai cair certo, né? Realmente é montar a forma de mão naquela posição. Então, pensa sempre a partir do dó mesmo. Mas por isso que a gente estuda, né? Dó. E aí a gente consegue do sol lá embaixo pensar nessa mudança do dó e chegar no fá. E chegar lá em cima por causa da montagem completa. Não só na sorte de, acho que é aqui, sabe? Então, porque isso na hora não funciona. Porque funciona aí, quando você está estudando aí e chutando, né? Agora, na hora não funciona. O chute não funciona na hora. Então tem que ter essa construção. Então você já tem a capacidade de pensar em outras posições. Então, mas precisa estudar dentro do que você está tendo de necessidade aqui. Infelizmente, o caminho era o contrário. Era organizar a posição fixa da terceira posição com escalas diferentes, a quinta posição com escalas diferentes, que é onde começa no dó ali. Então, seria o momento para isso. Mas você não está com muito tempo para isso. Então, é trabalhar dentro das suas possibilidades. Mas assim que passar isso, trabalhar do jeito certo, né? Realmente fazer do jeito certo. Então, assim, você vai falar, nossa, a menina toca 18 anos, mas ela vai fazer uma pergunta dessa? Sim, eu vou. Escala é escala independente da posição? Sim. Tipo, na primeira, terceira posição, quarta, quinta no violino? Escala é escala e ponto final. Exato. Então, óbvio que muda as distâncias dos dedos, né? Porque eu tô, sei lá, vamos supor, na primeira posição, se eu faço a escala de sol maior, começo lá no sol grave, sol, lá, si, do. Ou seja, o lá tá no primeiro dedo. Se eu subo para a terceira posição, já não tá mais assim. Aí o sol é o primeiro dedo na corda ré, depois lá, mas as notas são as mesmas. Então eu preciso pensar nas distâncias das notas, né? Assim, então para fazer, por exemplo, lá a nossa escala aí de Fá maior. Lá embaixo eu sei que tem um bemol, então Fá natural, Sol natural, Lá natural, Si bemol. Beleza. Subo, Ré natural, Mi natural, Fá natural, Sol natural, Lá natural, Si bemol. E aí subo pro Dó. Então, as distâncias são diferentes porque eu estou mudando as notas que eu estou começando, né? O primeiro dedo está ficando em notas diferentes, mas são as mesmas notas, assim, é tudo natural e o Si bemol, né? Nesse caso de Fá maior. Então, por isso que a gente precisa trabalhar a escala em posições fixas, que é de ficar só, por exemplo, quando você chegar na terceira posição de verdade, né, do conteúdo, você vai ver que primeiro a gente trabalha a posição fixa, de só ficar com a mão aqui. Tem vários estudos só aqui. Isso pensando na escala de Dó, mas poderia ser escala de Fá, poderia ser outra escala, mas só aqui, sem sair desse lugar. A mão não sai daqui, não vem pra cá, não vai pra lá, tá, não muda nada, só fica naquela posição. Pra quê? Pra aprender realmente como é a distância dos dedos na terceira posição. Aí depois tem mudanças de posição com primeira e terceira. Então você vai lá pra baixo, vem pra cima, vai pra baixo, vem pra cima, vai pra baixo, vem pra cima. Aprende a fazer isso do jeito certo, que tem 3 jeitos de fazer mudança de posição.
Então, você vai chegar lá ainda, mas tem que construir, entendeu? Por isso que, assim, nesse momento, você tem que fazer. Então, você vai lá e faz como vai. Mas precisa construir isso tecnicamente. Então, ainda tem muito para melhorar tecnicamente, antes de pensar em sair já tocando. Mas agora precisa tocar logo. Então, toca e depois resolve os problemas, né? Beleza? Mas você já me corrigiu o pulso, já me corrigiu o dedão e, consequentemente, já está explicado por que que é lógico, não tem muito tempo aí do estudo do vibrato, né? Tá começando a sair, mas por que que, por exemplo, corda, corda lá e corda mi eu tenho mais dificuldade ainda? Eu tenho mais facilidade com a ré sol para conseguir fazer ele um pouco mais constante do que fazer na lá e mi, mas certamente por causa do dedão. Por Sim. causa do... Não, é tentar trabalhar mais esse relaxamento e realmente seguir o passo a passo, né, de verdade lá, tal. E então depois, assim que passar todo esse temporal aí de coisas que tem que tocar, porque tem que tocar, aí retoma mesmo, manda pra mim lá em vídeo pra ver como que tá o reading, pra ver como que tá a construção disso. Se precisar a gente volta um pouquinho, faz alguns exercícios de antes, dá uma trabalhada nessa outra coisa ali ainda antes. Mas assim, é muito importante que você seja mais criteriosa com a afinação. Então, você já tem ali um funcionamento, você sabe produzir as coisas, mas a afinação podia estar melhor, sabe? Para esse tempo que você tá, para como você tá. Mas isso é porque você foi passando. E assim, muitas das coisas é isso também, porque você precisa tocar e você vai e toca. Então, simplesmente porque precisa tocar, então você vai e toca, do jeito que você consegue fazer, da melhor jeito, né? Mas a gente não melhora só tocando as coisas e pegando novas coisas para tocar. É o contrário, a gente só vai tocar mais coisas e melhor se a gente realmente trabalhar a base como tem que ser. Então, o que dá a possibilidade de crescimento não é tocar mais músicas, é ter uma base mais bem feita, mais estruturada, mais organizada. E aí, com isso, dá para aplicar em um monte de outras músicas. Então, você toca mais músicas no final, melhores, mas porque você trabalhou onde tinha que ser trabalhado. Beleza? Acho que é isso. Bom, Priscila, então o lance é realmente agora é fazer o que dá para fazer, mas assim que passar isso é retomar os estudos de verdade mesmo. E aí grava, me manda, mesmo esquema, assim, eu tô aqui disponível, assim, sabe? Tudo isso que eu vejo aqui, eu tô vendo por vídeo do mesmo jeito. Você tá aí, eu tô aqui, mas é por vídeo. Então, se você gravar, me mandar gravado, eu vou ver as mesmas coisas. Mas tem que fazer, entendeu? Então fala comigo. Ah, professor, eu tô fazendo isso aqui, ó. Pá, grava, me manda. Aí eu assisto, vou te mandar um. Oi? Eu deixei de mandar porque eu fico pensando, cara, o Arthur tem 1 milhão de alunos, um monte de gente no Aí vídeo pode dele. mandar, eu tô aqui pra isso, né? Meu trabalho é esse. Mano, Então é só mandar mesmo, pode falar. Então, realmente, acabando essa época da Páscoa, pega firme nos estudos, grava, me manda, tal, e a gente trabalha realmente para subir de nível, mas tem que ser mais exigente em relação a isso. Então, sabe, essa afinação mais precisa, de realmente trabalhar a afinação mesmo de verdade, sabe assim. Então, seja na primeira posição que for, mas tem que estar bem trabalhado, bem organizado, assim, funcionando perfeitamente. Porque esse é o básico do básico, né? De se tocar afinado. É o básico do básico. Porque senão a música não é a música, né? Se a gente toca uma nota desafinada que tá mais para cima, mais para baixo, já não é a música, né? Porque vira outra nota, né? Então, realmente tem que tomar bastante cuidado com isso. E ainda mais por tocar em conjunto. Porque se você toca uma nota fora, um pouco acima, um pouco abaixo, a harmonia vira outra coisa. Então, às vezes, o que era para ser um acorde vira outro acorde, porque uma nota está diferente. Meio tom abaixo, meio tom acima. Então, o acorde já não é o mesmo, não encaixa mais igual foi previsto para aquilo, né? Então, por isso que é importante a gente realmente ser mais afinado quando a gente toca em grupo. Porque a sua desafinação de alguma coisa influencia em todo mundo. Então, realmente é muito importante.
Sim, ficar mais atento nisso também. Mas eu acredito que também, né, o que você passou, a questão de punho, para Sim. facilitar. Se eu toco com ele para fora, até o movimento que eu faço fica mais pesado, né? Aham, exato, exato, exato. E mantendo aqui, fica mais fácil de usar o quarto dedo também, porque você quase não usa o quarto dedo, precisa usar mais. Então, não só no vibrato, mas em tudo. Quase tudo você não usa o quarto dedo. Dificilmente você usa. Então, mas por quê? Porque você não está trabalhando para usar ele. Tipo, é a mesma coisa de que o Ayrton Senna falava de correr na chuva, né? Ele corria bem na chuva, por quê? Porque ele treinava na chuva. Os outros pilotos não. Os outros pilotos, se chovia, não treinava. Então, quem corria melhor na chuva? Quem treinou. Mesma coisa o quarto dedo. Se você não usar o quarto dedo, você nunca vai ser boa no quarto dedo. Então, tem que usar mais, tem que praticar mais com o quarto dedo, né? Para realmente que ele seja mais natural, seja mais, porque você já usou muito mais tempo os outros três dedos do que o quarto. Então, agora é a hora de equilibrar isso, né? Usar mais, mas tem que trazer a mão mais para cá, relaxar a mão, tal, soltar o dedo e poder usar ele melhor. Beleza? Beleza. Agora é seguir estudando, segue estudando certinho e fala comigo lá, manda, tal. Depois, quando sair as coisas da Páscoa, você me fala como que foi. Dá uma trabalhada, mas trabalha realmente por trechos das músicas e não diretão. Então, corta ali os trechos exatos de quando muda de tonalidade, quando tem uma coisa mais complexa. Ah, tem lá um trecho que vai lá do. Cadê? Deixa eu abrir aqui de novo. Que tem essa sequência que tem uma caída lá no Fá, Do, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, que tem lá no finalzinho, né, no 55. Então, para fazer essa sequência de colcheias é mais difícil do que quase do resto que tem na música. Então, fica um tempo nisso, entende o dedilhado que você vai usar, qual que é a mudança de posição, onde que você vai, para onde você vai com isso, para realmente estudar de verdade, sabe? Estudar não é tocar do começo ao fim todas as vezes. Estudar é picotar a música e trabalhar cada trecho dela na melhor possibilidade que tem. Depois você vai juntando isso. Então, não é só ficar. Porque assim, a maioria das pessoas só fica tocando do começo ao fim, do começo ao fim. Fica muito bom de tocar no começo. Mas quando chega no meio já tá mais ou menos. O fim, então, tá horrível, porque tocou muito menos vezes o fim. Então, divida a música, pega as tonalidades diferentes, estuda as tonalidades diferentes, as escalas. Ah, eu vou precisar fazer uma mudança de posição aqui para a terceira posição. Então, faz na terceira posição aquela escala, acha os dedos do jeito certo, tal, para trabalhar de verdade. E aí sim se aplica na música, né? Assim, dentro desses poucos dias que a gente tem para frente, mas para tentar realmente melhorar a qualidade técnica do que tá fazendo. Tá saindo, mas pode sair melhor ainda, né? Mas tá muito feio. Não, não tá feio, mas pode ser muito melhor. Se você estudar realmente e não só tocar. Tocar é uma coisa, estudar é outra. Então, estude a música. Realmente veja cada pedaço. Isso com todas. Veja cada pedaço. Marca na partitura. Ah, aqui muda de tonalidade. Porque ali você passou em branco, você passou direto. Entrou em Fá maior e você continuou tocando em Ré maior, com dois sustenidos. Sendo que era com um bemol, era totalmente diferente. Então marca isso, circula lá que mudou de tonalidade, estuda separado, sabe assim, realmente, porque isso é estudar. Então não fique só tocando, estude. Quando você estuda a música, você fica melhor para tocar ela depois. Beleza? Beleza. Mais uma vez, muito obrigado pelo presente, viu? No Imagina, fim, eu que agradeço. você ganhou mais um negócio, porque assim, eu entro numa competição, num sorteio, numa rifa, vira e mexe, eu ganho alguma coisa. Aí, E ó, que dessa vez beleza aí, ó. ganhei, não sei de quantos alunos lá, eu ganhei 10 aulas, o meu nome saiu. Caramba, mãe, novidade, né? Não, mas foi bom, foi bom. Mas é isso, né? Você tá participando, você tá ali sempre fazendo os desafios, tá lá e tal. Então, assim, você tem mais chances também, né? E aí, mas agora é pegar firme, estudar certinho, manda lá pra mim depois. Passou a Páscoa, manda o reading, a gente vê como que tá. Se precisar, a gente volta um pouquinho, faz mais exercícios, faz mais coisas, mas realmente precisa trabalhar esses pontos, porque é aí que tá o segredo. Não é fazer mais coisas, é fazer melhor essas coisas que você está fazendo. Então, por isso que tem que organizar isso para subir. Reading, você quer dizer o quê? Reading? O concerto lá, o Opus 35. Ah, sim, ok, ok. Beleza? Eu tinha esquecido esse nome. Beleza. Fechou, Priscila. Obrigada, Então, qualquer coisa, só falar comigo lá e a gente conversa. tá bom.
Deus abençoe você aí no trabalho, na Amém. paciência. Amém. Beijo. Tchau, tchau. Bons estudos.